Olá, sou Maria Auxiliadora Lopes Alves, acadêmica do curso de Ciências Biológicas da Universidade Aberta do Brasil, com parceria com a Unemat, com o Polo Residencial em Alto Araguaia, Mato Grosso. Somos a segunda turma do curso e estamos no terceiro semestre. Hoje eu vou apresentar para vocês uma pequena aula sobre célula nervosa, que vocês vão encontrar na disciplina de Introdução à Zoologia, que está sendo ministrada para nós pelo professor Eduardo Bessa Pereira da Silva. Célula nervosa, ou seja, os neurônios, é uma célula extremamente estimulável, capaz de perceber as mínimas variações que ocorrem em torno de si, reagindo com uma alteração elétrica que percorre sua membrana. Ela é responsável pelo ajustamento do organismo ao ambiente. A função dessa célula é perceber e identificar as condições ambientais externas, bem como as condições naturais dentro do próprio corpo e elaborar respostas que adaptem a essas condições. Ou seja, a célula nervosa ela funciona como uma rede elétrica de uma cidade. A rede elétrica tem a função de passar energia para todas as casas. E os neurônios, as células nervosas, têm a função de passar todos os estímulos captados para o cérebro. Um neurônio típico apresenta três partes distintas, que são corpo celular, dendritos e axônio. O corpo celular é a parte mais volumosa da célula nervosa, onde se localiza o núcleo e a membrana das estruturas citoplasmáticas. É o local onde se produzem as proteínas para o dendritos e o axônio. Os corpos celulares dos neurônios estão concentrados no sistema nervoso central, em pequenas estruturas globosas espalhadas pelo corpo, os glândulos nervosos. Os dendritos e o axônio, genericamente chamados fibras nervosas, estendem-se por todo o corpo, conectando aos corpos celulares dos neurônios entre si e as células sensoriais. Os dendritos são prolongamentos finos e geralmente ramificados, que conduzem os estímulos captados do ambiente ou de outras células em direção ao corpo celular. Eles funcionam como antenas do neurônio e são cobertos por milhares de sinapses. Um neurônio pode ter muitos dendritos que se ramificam muitas vezes. Sua superfície é irregular e coberta em espinhas dendritas, que é o local onde as conexões são feitas. Ou seja, os dendritos eles recebem as conexões, as informações do corpo celular, e é que ele tem tipo umas antenas. Essas antenas ela funciona como para transmitir, como se fosse um sinal de uma televisão que nós temos hoje, que recebe toda a sintonia. Os dendritos são assim, ele captam e também transporta as emoções. O axônio é um prolongamento fino, geralmente mais longo que os dendritos, cuja a função é transmitir para as outras células o impulso nervoso proveniente do corpo celular. O axônio é a principal unidade condutora do neurônio, capaz de conduzir sinais elétricos a distâncias longas e curtas, ou seja, desde 1 centímetro até 2 metros. Muitos neurônios não têm axônio, são chamados de células amacrinas. Todos os processos neurais são dendritos. Neurônio com axônio, também existe neurônio com axônio muito curto, também são encontrados no nosso organismo. As sinapses são junções formadas com outras células nervosas, onde o terminal pré-sináptico de uma célula faz contato com a membrana pós-sináptica de outra. E através da sinapse que é transmitido o impulso, tanto nervoso como as emoções. As terminações de um axônio podem estabelecer muitas sinapses simultâneas. Dentro das células nervosas, também podemos encontrar as células da glia.
O que quer dizer célula da glia? É a célula que dá suporte, proteção, isolamento, nutrição e guia, ou seja, ela auxilia o neurônio. Elas não participam diretamente nas interações sinápticas e na sinalização elétrica. Qual que é a função dessa célula? A célula da glia tem como a função definir os contatos sinápticos e a manutenção da capacidade de sinalização dos neurônios. As células da glia são menores que os neurônios, mas ela não possui axônio ou dendrito, ou seja, a célula da glia ela pode ser até confundida como uma célula, mas a diferença, o que vai diferenciar de uma célula nervosa de uma célula da glia são as ramificações dos dendritos e do axônio. Existem quais tipos de células glia? Tem astrócitos, oligodendrócitos, microgliócidos e a que mais se destaca, que é as células de Schwann. Essas células são células especiais que se enrolam dezenas de vezes em torno do axônio e formam uma capa membranosa. Nos neurônios encontramos também os nódulos de Ranvier. O que são esses nódulos? Ele tem a função de transmitir os neurotransmissores mais rápido, ou seja, ele acelera a transmissão de um neurônio para outro neurônio. Assim, tem a capacidade de chegar mais rápido no cérebro. Uma célula nervosa pode sobreviver sem um nódulo de Ranvier? Pode, mas você imagina que o processo de transmissão ele seria bem mais lento. É aí onde que entra os nódulos de Ranvier, que faz com essa conexão pode ser bem mais rápido, chegando ao cérebro. Bom, gente, essa foi a minha pequena aula sobre célula nervosa. Expliquei para vocês como que funciona o neurônio, como que é a sua função. Expliquei sobre o corpo celular, que faz parte, sobre os dendritos, sobre os axônios, os nódulos de Ranvier, as células de Schwann. Espero ter contribuído com vocês para que vocês tenham um bom desempenho.